Após décadas dependendo de importações, por ter uma defesa tecnologicamente atrasada em relação aos maiores inovadores, países europeus decidiram investir e reduzir essa defasagem. O primeiro passo é investir em todas as tecnologias de drones. Estados Unidos, China e até Rússia têm investido muito em pesquisa e desenvolvimento de drones, como aeronaves de combate colaborativas, helicópteros espiões e drones de reconhecimento de longa duração. A Europa mal começou a se aventurar nesse campo até agora, mas agora está mergulhando de verdade. Inovações europeias em drones e sistemas antidrones foram exibidas no Salão Aeronáutico de Berlim em junho de 2026, mostrando que a Europa pode cuidar de sua defesa. Agora, de volta ao episódio de hoje, o Iris TSLS Mark IV. A DIL, empresa responsável pelo míssil Iris-T e sua unidade de lançamento, que logo será usada por metade da Europa, revelou recentemente sua nova unidade chamada Iris-T-SLS Mark IV, nome considerado complicado. O míssil Iris-T, que significa Sistema de Imagem Infravermelha com Vetorização de Empuxo, que é ainda mais complicado, é um míssil ar-ar de curto alcance projetado para substituir o lendário AIM-9 Sidewinder, que não é um nome complicado. Resultado de colaboração europeia é alternativa eficaz e acessível a mísseis americanos, com milhares de Iris-TS em uso mundialmente. Com um alcance operacional de cerca de 25 km ou 16 milhas, uma velocidade máxima de Mach 3 vezes a velocidade do som e uma ogiva de 11,4 kg, ele é um míssil ar-ar muito potente. E aí está o problema. Ele foi criado para aeronaves de combate, não como míssil de superfície, mas alguém na Dassault viu que seria uma opção antiaérea eficaz contra drones se tivessem uma plataforma de lançamento. Foi assim que o Iris-T-SLS nasceu. SLS significa Surface Launched Standard, não deve ser confundido com Iris-T-SLM, que significa Surface Launched Missile, que é um sistema de defesa aérea que lança mísseis muito maiores, com maior alcance, altitude de voo e velocidade. O SLS será em breve a principal defesa aérea de baixa altitude da Europa. Já está em uso na Alemanha e Suécia, que aguardam novas entregas. Ele já é usado na Ucrânia, enquanto Áustria e Noruega aguardam as primeiras unidades. Outros países europeus, como Bulgária, Estônia, Dinamarca, Eslovênia, Letônia e Suíça, escolheram o sistema irmão, o SLM. O SLS, no entanto, é a escolha europeia preferida para neutralizar drones de perto. Ele entrou em serviço pela primeira vez na Suécia em 2020 com um alcance operacional de 12 km e um teto de 8 km, o que significa que o termo curta distância deve ser levado bem ao pé da letra nesse caso. Esse é o tipo de sistema que normalmente você veria instalado ao redor de uma usina de energia, por exemplo, ou de uma fábrica de armas, como uma camada final de defesa contra drones. O sistema vem com o radar sueco Saab Giraffe 1X, e o mesmo radar está em uso na versão mais recente do sistema de lançamento. Este radar foi criado para defesa aérea de curto alcance e é eficaz entre 10 e 400 km. O sistema Mark IV SLS pode lançar no máximo 8 mísseis Iris-T, com 3 capacidades de travamento. Há o modo de travamento antes do lançamento, em que o míssil é disparado após detectar e rastrear o alvo. No entanto, o SLS pode realmente lançar um míssil sem travar em nenhum alvo. Se os operadores detectarem um alvo ao alcance do míssil, mas não quiserem que ele vá imediatamente até ele, podem lançar o Iris-T e fornecer os dados depois. Use a terceira opção apenas se o radar não estiver disponível. O míssil Iris-T tem designador de alvos próprio com câmera infravermelha e telêmetro a laser, permitindo à equipe passar dados do alvo para o míssil. Com isso, fica fácil entender o motivo. A família de mísseis Iris-T e sua plataforma de lançamento SLS são uma solução ideal para proteger uma área contra grandes drones, como o russo Geran-2, que é baseado no drone iraniano Shahed 136, o principal drone de ataque unidirecional de grande porte usado pelas forças russas na Ucrânia. O novo sistema SLS Mark IV, apresentado no Salão Aeronáutico de Berlim, traz melhorias importantes.
A primeira é lançar mísseis em movimento, garantindo resposta rápida e permitindo que sistema e equipe deixem o local rapidamente se forem alvo de drone inimigo. Além disso, diferente do SLS original, que consistia em 2 veículos separados, o Mark IV possui um sistema de radar e comando integrado, o que o torna inerentemente mais móvel do que o original. Ele também transporta 15 drones Cigarra, da Diehl, um novo drone interceptador pequeno criado para autodefesa de sistemas estáticos, como o SLS, contra drones inimigos. Pode ser equipado com ogiva ou lançador de redes, que captura e derruba o drone sem atirá-lo. Isso torna o SLS Mark IV o sistema antiaéreo de curto alcance mais avançado da Europa. Mas o que realmente importa aqui, além da questão de qual sistema é melhor, é o fato de que ele foi projetado principalmente para combater drones. Diehl imagina o SLS como apenas a camada mais fina de uma defesa contra drones em múltiplas camadas, que consiste no sistema SLM como uma opção antidrone de médio alcance e o futuro SLX, o sistema antidrone de longo alcance. O motivo por trás disso é a experiência recente na Ucrânia, que mostrou que drones não são uma arma do futuro, eles são uma arma do presente. Com isso, a Alemanha desenvolve um novo sistema antidrone. Embora o Iris-T seja um míssil ar-ar eficaz, seu alcance de 25 km é limitado. Ao ver a Rússia equipar seus Geran-2 com câmeras, comunicação e mísseis ar-ar, alguém na Alemanha pensou em acoplar um míssil Iris-T a um drone para levá-lo ao alvo. Assim surgiu o Cobra 600. Projetado pela Polaris, startup alemã de aviação militar, este drone foi feito para decolar com o míssil Iris-T, patrulhar até lançá-lo e retornar. O Cobra deve estar em comunicação com o sistema SLS ou SLM, baseado em solo, e atuar como uma extensão de lançamento desse sistema. O design do Cobra 600 é bastante parecido com o Geran-2. O drone de 19,6 pés, 600 centímetros, recebeu esse nome devido ao tamanho e foi projetado com uma configuração de asa delta, com baixo consumo de combustível. Estabilizadores verticais se estendem das pontas das asas e, por não ser um drone suicida, possui trem de pouso retrátil como um caça. Devido ao seu tamanho e peso baixos, ele pode ser lançado de uma rodovia ou um trecho de estrada bem longo e desobstruído. Para isso, o Cobra 600 terá 4 motores turbojato. Os motores apresentados no Salão Aéreo de Berlim eram microturbojatos JetCat P1000 Pro, cada um dando ao Cobra cerca de 250 libras de empuxo. Além disso, a fuselagem e a propulsão foram projetadas em torno do míssil Iris-T. O único propósito do Cobra é transportar e ampliar o alcance efetivo do míssil. Isso é fundamental para a OTAN, pois ela já tem milhares desses mísseis em vários arsenais pela Europa, e o Cobra 600 aumenta seu alcance de 25 para centenas de quilômetros, expandindo muito sua usabilidade prática. O Cobra terá um alcance de combate de cerca de 250 milhas, e com isso ele tem o potencial de transformar as plataformas SLS e SLM em plataformas antidrone de longo alcance. Lembre-se, os radares do SLS e SLM detectam ameaças a centenas de quilômetros. O míssil é que não pode ser lançado tão longe. Porém, com a chegada do Cobra, tudo isso mudará. Isso, claro, tem ressalvas. O alcance não considera tempo de reação dos operadores nem condições de voo. Mesmo assim, o Cobra representa um grande avanço antidrone na Europa por sua capacidade de permanência. O Cobra 600 pode, por exemplo, ser usado para patrulhas aéreas em áreas com possível presença de drones inimigos. Quando um drone surgir no radar de um lançador SLS ou SLM, os operadores direcionarão o Cobra para atacar. As principais desvantagens do Cobra são a ausência de sensores e a limitação de carregar apenas um míssil Iris-T. Ele não pode detectar ou rastrear alvos sozinho. Ele só pode ser operado pela equipe de uma plataforma SLS ou SLM. E depois de disparar, precisa retornar à base. É uma solução barata para um problema caro, sem arriscar a vida de pilotos. E as Forças Armadas Europeias certamente vão se interessar.
A intensidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e a velocidade com que a tecnologia de drones tem evoluído na frente da Europa Oriental serviram de alerta para o restante da Europa, que em grande parte vinha negligenciando suas tecnologias de drones e antidrone. O Cobra 600 é uma das várias soluções e atende a todos os requisitos. É eficaz, segundo os poucos testes feitos até agora. Pode ser usado em defesa antiaérea multicamadas e o principal, custa menos que um míssil superficiar de longo alcance e que os drones que deve derrubar. Abordamos isso no vídeo sobre o Flamingo. Para vencer uma guerra de drones, seus drones para derrubar os inimigos devem ser mais baratos de produzir que os deles. Isso é algo que o Cobra faz muito bem e é possível que vejamos ele substituir o míssil Iris-T por algo menor e mais barato com o tempo, já que o próprio míssil vai ser mais caro do que o drone. Ele só é tão usado agora por causa do grande estoque europeu. Como o Iris-T é caro para drones mais baratos, provavelmente só será usado pelo Cobra 600. Ameaças graves, como um míssil de cruzeiro ou aeronave de apoio aéreo próximo a infraestruturas críticas ou linhas de frente, exigem intervenção imediata. Independentemente do custo, ameaças mais baratas tendem a ser enfrentadas com contramedidas igualmente baratas. O Cobra 600 não é o único drone de combate europeu no mercado. É provável que o Eurodrone, após anos de espera, finalmente faça sua estreia em 2027. O Eurodrone, drone de média altitude e longa duração, virou piada nos círculos de defesa europeus pelo longo tempo de espera. Como outros projetos conjuntos de defesa na Europa, só há duas formas de sua história acabar. Ou ele vai acabar sendo esquecido e nunca vai passar para a fase de produção, ou, alternativamente, simplesmente vai levar uma eternidade para entrar em produção. O Eurodrone é incrivelmente um exemplo potencial de ambos. O projeto começou em 2015 com um estudo extremamente longo para defini-lo e criar um design preliminar, seguido por um convite para propostas enviado aos fornecedores, principalmente Airbus, Dassault Aviation e Leonardo, mas os contratos só foram assinados em 2021. A Organização para a Cooperação Conjunta de Armamentos, órgão multigovernamental europeu que gerencia projetos conjuntos, levou 6 anos para avançar. Percebe-se que as Forças Armadas Europeias precisam de vantes médios nacionais para evitar depender dos MQ-9 Reaper dos Estados Unidos e dos Heron de Israel. Até o ponto B, que é a assinatura de contratos com os fornecedores. Esse é o principal motivo pelo qual projetos europeus ambiciosos são alvo de tantas piadas na indústria de defesa. A falta de urgência e a abordagem displicente sempre resultam em um produto tecnologicamente obsoleto por pelo menos meia década. O Eurodrone finalmente chegou e fará seu voo inaugural em 2027, então é hora de ver se a espera valeu a pena. Ele atuará como drone de média altitude e longa duração para as forças aéreas da Itália, Espanha, França e Alemanha, voando entre 13 e 9 quilômetros de altitude por vários dias. O Eurodrone deve fornecer vigilância, inteligência e reconhecimento, podendo também apoiar tropas com munições guiadas. Isso é uma cópia clara do General Atomics Enk-1 Predator, ou de seu sucessor, o Enk-9 Reaper. Esses dois vantes simbolizam longa autonomia, reconhecimento e apoio terrestre, com o Reaper usado quase por toda a OTAN. Assim como o Reaper, o Eurodrone terá hélices movidas por 2 motores. 2 motores podem parecer excessivos para um drone de 13 toneladas. O motor é um General Electric Catalyst, com potência máxima de 1.600 cavalos, e o Eurodrone conta com 2 desses motores. Para comparação, o peso máximo do Reaper é de 4,76 toneladas, e ele é movido por um motor Honeywell com 900 cavalos de potência. Raramente apresenta qualquer problema. A Alemanha, porém, insistiu em 2 motores, pois o Eurodrone pode precisar operar em áreas urbanas se um motor falhar. O drone, que pesa mais do que 5 BMW X7, incluindo o peso de 4 bombas de 500 libras, vai cair sobre a área residencial abaixo.
Pensamento sensato da Alemanha, mas isso atrasou a produção e adicionou peso demais ao drone, o que, por sua vez, fez com que os alemães entrassem em uma discussão com os franceses, o que sabemos que nunca acontece porque os dois países são historicamente extremamente amigáveis. A França rejeitou os dois motores, pois nunca planejou usar o drone em áreas urbanas. Isso também exigiu aumentar o tamanho e o peso para 11 toneladas antes de instalar bombas e mísseis. Em comparação, o Reaper pesa 5 vezes menos, com 2,2 toneladas. O peso e o tamanho monstruosos levaram Christian Cambon, que supervisionou o projeto, a chamá-lo de um drone sofrendo de obesidade. Isso prejudicou o cronograma de produção do drone, autonomia, alcance e velocidade. Agora você pode estar se perguntando por que França e Alemanha simplesmente não seguiram caminhos separados e cada uma desenvolveu seu próprio drone, se as exigências de cada país eram tão diferentes. Na Europa, não agimos assim. Se preciso, atrasamos um projeto de defesa por uma década e prejudicamos relações diplomáticas com metade do continente. Só para ficar com um produto inútil e mal feito, por Deus, nós vamos fazer isso só para poder dizer que fizemos juntos. Pelo menos isso. Por outro lado, em uma nota positiva, o uso de 2 motores aumentou a confiabilidade, pois o Eurodrone pode operar mesmo com falha de um deles, além de melhorar o desempenho. Os 2 motores mantêm o drone no ar por até 40 horas, 13 a mais que o Reaper e com velocidade um pouco superior. O Eurodrone será armado com a bomba GBU 49 Enhanced Paveway Segurs de 500 libras ou 227 quilos, uma bomba guiada por GPS e laser capaz de explodir praticamente qualquer coisa, idealmente tanques e estruturas reforçadas. Quanto aos mísseis, ele vai carregar o míssil ar-superfície Brimstone, que é a solução preferida da Royal Air Force e da Luftwaffe para ataques ar-superfície, e o Acorn-MP. Míssil francês antitanque será adaptado como míssil ar-superfície para o Eurodrone. Outro benefício de equipar o Eurodrone com potência extra, ou Pegasus por ser uma potência voadora, é poder transportar 1 tonelada de armamentos a bordo. Apesar das disputas internas e desentendimentos, o Eurodrone ainda vai voar. O primeiro voo de teste está programado para 2027, quando entrar em produção total, será adotado por França, Espanha, Alemanha e Itália, com Japão e Índia como observadores, mostrando interesse no Eurodrone. Esse era o plano até recentemente. Meses antes da gravação, grandes veículos noticiaram que a França deixaria o projeto por drones mais baratos. Os franceses não conseguiam justificar o preço do Eurodrone, elevado pela exigência alemã de que o drone estivesse 110% pronto para qualquer cenário de combate. Por isso, o financiamento do projeto não entrou no documento de segurança nacional deste ano, que traz o orçamento da defesa. As informações mais recentes sobre o projeto são do chefe de poder aéreo da Airbus, Jean-Baptiste Dumont, que afirmou recentemente que a França segue comprometida com o programa. E acrescentou que os franceses pediram especificamente para que ele afirmasse isso. Ele afirma que França, Alemanha, Espanha e Itália, as 4 nações originais, ainda integram o projeto Eurodrone. Dumont disse que a situação não é tão simples e que a França ainda pode encomendar o Eurodrone depois. O financiamento ter ficado de fora este ano não impede o avanço do projeto. Então, o Eurodrone é um projeto europeu conjunto que vai fracassar ou ele só vai atrasar? E olha, sinceramente, nós não sabemos. O que está claro no momento é que a França pode estar retirando seus recursos, mas o projeto, assim como o coração de Céline Dion, vai continuar. Ainda assim, não seria surpreendente se a França continuasse envolvida, ainda que a contragosto. Apesar das diferenças, ambos os países buscam um drone soberano para eliminar a dependência dos sistemas americanos. Independentemente do desfecho do Eurodrone, os investimentos europeus em drones continuarão. A Ucrânia também está progredindo significativamente em outro setor, drones terrestres. O objetivo do país é produzir pelo menos 50 mil veículos este ano, o que é o dobro do que foi produzido em 2025. Cerca de 99% dos drones usados na linha de frente são de origem ucraniana, de acordo com Andriy Hritsiniuk, o CEO da Brave One, uma empresa ucraniana de produção de drones.
Atualmente, cerca de 280 empresas no país produzem veículos terrestres não tripulados usados para entregar suprimentos, resgatar feridos e derrubar drones russos. Em uma operação no verão de 2025, uma unidade de ataque de veículos terrestres não tripulados capturou combatentes russos e os levou às linhas ucranianas, algo inédito na guerra. A enorme escala de missões desses vantes terrestres justifica essa produção em massa. Em março de 2026, eles realizaram 9.000 missões e esse número ultrapassou 10.000 em abril. Os vantes terrestres vêm em uma variedade de designs, variando desde modelos não tripulados, equipados apenas para entregar suprimentos, até vantes terrestres de pequeno calibre. Servem para derrubar drones pequenos e vantes terrestres, usando metralhadoras de 12,7 milímetros, capazes de abater drones maiores e aeronaves leves. A Ucrânia agora tem uma rede de produção de drones autossustentável, representando um avanço importante na capacidade europeia de fabricar drones. No entanto, a história dos drones na Europa está longe de acabar, já que a Airbus apresentou uma linha inteira de novos drones em Berlim. A Tempestade Corvo. A Airbus apresentou vários projetos de drones no Salão Aeronáutico de Berlim, destacando a Tempestade Corvo como um dos principais do país. É possível que a Tempestade Corvo fosse para ser um dos drones ala leal para o programa conjunto de caça de próxima geração cancelado, chamado Sistema Futuro de Combate Aéreo, que acabou, bem, você provavelmente já adivinhou, com os alemães e os franceses discordando sobre alguma coisa, como sempre. O drone mede 13,1 metros de comprimento, ou 43 pés, e uma envergadura de 10 metros ou 33 pés, graças ao seu tamanho, formato e configuração de asa enflechada. Ele lembra o General Atomics Dark Merlin UCAV, um drone altamente secreto que está em desenvolvimento há bastante tempo. O Ravenstorm tem uma grande entrada de ar superior, cujo formato indica claramente para que o drone foi projetado. A energia de radar entra direto na cavidade da entrada de ar e no escapamento, ricocheteando nas partes do motor antes de ser refletida de volta ao radar. Essa é uma ótima forma de ser detectado. Por isso, as entradas de ar nos modelos furtivos mais novos, projetos como o F-20 e dois o F-35 e o J-20 têm formatos semelhantes, e todos são angulados. Superfícies menos planas e mais anguladas reduzem as chances do radar refletir o sinal no ângulo que revela a posição. Materiais que absorvem radar também aumentam a furtividade, mas não se sabe se o Ravenstorm usa RAM. A Airbus informa que o Ravenstorm possui peso máximo de decolagem de 6 toneladas, capacidade interna de 500 kg e pontos de fixação externos. Ele levará munições guiadas e mísseis ar-superfície e ar-ar de médio e longo alcance, além de estar equipado para a guerra eletrônica. Os mísseis específicos exibidos no modelo na Feira Aérea de Berlim são o Meteor ar-ar e o Spear ar-superfície, ambos desenvolvidos e produzidos pela MBDA. Pouco se sabe sobre a velocidade e autonomia do Ravenstorm, mas a Airbus planeja que ele acompanhe o Eurofighter Typhoon EK, variante de combate eletrônico em desenvolvimento pela Alemanha para a Luftwaffe. O mais importante disso, assim como o Eurodrone, é que o Ravenstorm será uma alternativa nacional e soberana às importações. A Alemanha deve obter licença para produzir sua própria versão do Kratos Valkyrie, mas isso ainda depende de tratados internacionais de armas. Se a Airbus desenvolver seu próprio equivalente na forma do Ravenstorm, os países europeus não dependerão de exportações do exterior. Essa história é, na verdade, semelhante ao novo helicóptero autônomo da Airbus, o helicóptero autônomo UU-145. Há alguns meses, publicamos um vídeo sobre o U-Hawk, novo helicóptero autônomo da Lockheed Martin. Veja se quiser detalhes, mas resumindo, o helicóptero planeja a rota, não exige operação ativa e será usado para transporte de suprimentos. A Airbus viu isso e decidiu copiar o dever de casa da Lockheed Martin. Então eles criaram o MQ-NQ-70 e 2C Lakota Connector, que é a versão autônoma do Airbus HH-145 usado nos Estados Unidos. No entanto, uma expansão disso está chegando na forma do UU-145.
O HH-145 é uma plataforma de helicóptero reconhecida mundialmente, tanto no setor civil quanto militar, sendo utilizado como helicóptero utilitário para diversas finalidades, assim como o lendário Huey. O U-145, porém, será principalmente um helicóptero para suprimentos de grande volume. Ele terá uma capacidade de carga de 2.600 libras ou 1.180 quilos, o que, à primeira vista, é menos do que as 4.000 libras do Lakota Connector. Vale destacar que o Lakota Connector também levará cargas em carga suspensa. Se essa capacidade for incluída na versão europeia do helicóptero autônomo, ele deve transportar a mesma carga. A Airbus se recusa a limitar o UU-45 ao papel de helicóptero de suprimentos e o promove globalmente como helicóptero de reconhecimento armado e vigilância. Devido à adaptabilidade da plataforma original, seria fácil criar um UU-45 autônomo para esses papéis. Como o U-Hawk, eles podem transportar e lançar drones próximos ao combate e controlá-los do helicóptero. Ambas as plataformas também planejam rotas autonomamente. O UU-145 será equipado com um conjunto sensorial de ponta e um módulo de IA que navegará de forma independente por uma rota predeterminada, que pode ser decidida tanto pelo operador quanto pelo próprio software. A cabine será removida para ampliar o espaço de carga. Será instalada uma porta frontal tipo concha, uma plataforma de carregamento e uma porta exclusiva para carga. O projeto ainda está em seus estágios iniciais, mas a sensação na Airbus é que fazer a transição do HH-145 para o UU-145 não é um grande desafio. O primeiro voo de teste com um piloto a bordo, de prontidão, está previsto para o fim de 2026. E você já deve ter notado uma tendência até agora. Todos esses sistemas de drones e antidrones são ou algo que, até este momento, era comprado pelos países europeus dos Estados Unidos, sem produção doméstica, ou algo que foi pioneiro nos Estados Unidos e que a Europa quer ter em seu próprio território. Isso mostra que a União Europeia, apesar de buscar boa relação com os Estados Unidos, está claramente reduzindo compras do maior fabricante de defesa do mundo e investindo mais na produção local, como mostram os números. Segundo a União Europeia, os gastos com defesa dos Estados-membros aumentam ano após ano há mais de 10 anos. Os gastos com defesa em 2025 foram 11% maiores em comparação com 2024, e impressionantes 63% superiores aos de 2020. Existem dois fatores que impulsionam esse investimento. O mais importante é a invasão russa da Ucrânia, que serviu de lembrete para o restante da Europa de que os tempos em grande parte pacíficos a que nos acostumamos após a Segunda Guerra Mundial não devem ser dados como certos. O segundo fator é a relação entre os Estados Unidos e a Europa, que começou a se deteriorar desde que Donald Trump venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos. O 45º e 47º presidente dos Estados Unidos afirmaram abertamente que a Europa não pode mais contar com acordos de exportação favoráveis, nem com apoio incondicional em defesa. Com a ameaça da Rússia e seu principal aliado se afastando, líderes europeus, liderados por Emmanuel Macron, decidiram reviver a indústria de defesa continental. Projetos que haviam sido cancelados ou colocados em espera anteriormente foram retomados, projetos que estavam andando devagar foram acelerados, e projetos considerados cruciais agora têm prioridade máxima. Na fabricação de defesa, a Europa fica atrás dos Estados Unidos e da China em qualidade e quantidade de armas, estando numa situação de mobilização total, o que motiva o grande investimento em tecnologia de drones europeus. Dito isso, é provável que vejamos os exércitos europeus utilizando cada vez mais armas produzidas internamente nos próximos anos, como resultado de projetos multinacionais, porque nenhum país europeu realmente fica sozinho. Obrigado por assistir.